VISC11, o que está acontecendo com o nosso Viscão da massa, que como vocês estão vendo aqui, nesse ano de 2024, cara, vem caindo 6,92%, e aqui desde o dia 31 de maio até agora, já caiu 6,35%. Quem investe em VISC11, que entrou agora, deve estar pensando, caramba, foi só eu comprar o VISC, o fundo começou a cair e desabou 6%, quase 7%, cara. Isso aqui para um fundo imobiliário é um absurdo, porque a gente sabe que se você compra uma ação que tem potencial de crescimento, às vezes até uma ação de dividendos, a ação ela pode dar uma pancadinha para cima com mais facilidade, porque a ação você tem ganho de capital. Agora um fundo imobiliário, o foco dele não é valorização da cota. Se acontecer, muito bom. Por isso que eu sempre bato na tecla aqui da gente comprar fundo imobiliário com desconto. Porque se sobe, a gente tem ganho de capital. Mas o fundo ele vai andando de lado, ele sobe um pouquinho, ele cai, ele sobe um pouquinho, ele cai, porque o foco do fundo imobiliário é te pagar um rendimento mensal. Só que quando a gente tem uma cota se desvalorizando quase 7%, a gente precisa entender o que está acontecendo. Por isso, eu trouxe esse vídeo aqui para você entender o que está acontecendo com o VISC11, por que o VISC11 está caindo, tem algum problema, é oportunidade, tudo isso aqui a gente vai conversar nesse vídeo. E no final do vídeo, eu ainda vou fazer junto com você o preço teto do VISC para a gente entender se é uma oportunidade ou se é uma cilada, e ainda vou deixar para você a planilha gratuita para você aprender a fazer o preço teto de qualquer fundo imobiliário aí, seguindo exatamente o que eu vou mostrar para você. Então, primeiro, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo com o VISC11. Para quem não sabe, o VISC é um dos principais fundos de shoppings da nossa bolsa de valores. Então é um fundo grande, tem bastante histórico e a gente vai entender um pouco mais sobre ele. Na prática, o fundo ele pega o dinheiro que você vai comprando das cotas e ele vai comprando participação em imóveis. Então esse fundo ele tem um portfólio onde ele investe em shoppings, ele compra imóveis físicos e aí os shoppings vão tendo ali os inquilinos que vão pagando os aluguéis mensalmente, eles pagam esse aluguel para o shopping que pertence ao VISC11 te paga um rendimento mensal conforme a quantidade de cotas que você tem. Uma cota dele hoje está custando R$ 114,27, pagou 10,03% de yield nos últimos 12 meses e olha o VP desse fundo, cara, 0,90. Se a gente pegasse a quantidade de cotas e dividisse pelo valor do patrimônio, hoje, só pelo valor patrimonial, o VISC está com 10% de desconto. Tem uma liquidez diária de quase 7 milhões, subiu 12,24 aí nos últimos 12 meses, também teve uma queda que nem a gente viu recentemente. Tem uma vacância pequena, então o problema não é a vacância, depois a gente vai olhar no relatório. Tem mais de 3,67 bilhões de patrimônio, mais de 350 mil cotistas e pagou R$1 por cota no último rendimento. O VISC, ele é um fundo da Vinci, então quem faz a gestão é a Vinci, quem faz a administração é a BRL Trust. Começou lá em 2014, então é um fundo que já tem histórico, é um fundo que a gente consegue acompanhar um pouco mais aí do que a gestão já fez ao longo dos anos. Tem mais de 350 mil cotistas, cobra uma taxa de administração de 1,05 e não tem taxa de performance. Então aqui olhando um pouquinho o relatório, eu confesso para vocês que eu não encontrei nada muito absurdo que justifique essa queda tão grande, mas tem alguns pontos que a gente tem que ficar de olho. Aqui no comecinho, o gestor, ele fala o que basicamente todos os gestores de fundos de tijolo vêm comentando. Cara, taxa de juros no Brasil, se não cai, isso afeta diretamente os fundos de tijolo, porque afeta diretamente o segmento imobiliário. Então isso aí atrai menos investidores, logo menos investimento. E uma taxa de juros mais alta afeta diretamente o comércio, né? Se a gente tem uma Selic mais alta, isso aí ingessa um pouco mais a nossa economia, tem menos dinheiro em circulação, afeta diretamente a venda dos shoppings, por consequência, os fundos de shopping também. Então você que me acompanha aqui já tá cansado de saber, cara, se a taxa Selic não cai, os fundos de tijolo vão sofrendo. O gestor comentou um pouquinho disso aqui no começo do relatório. Falando rapidamente aqui sobre o desempenho do fundo, o fundo entregou um resultado de R$1 por cota nesse último rendimento, enquanto ele gerou 75 centavos por cota. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas ele gerou um resultado menor do que o que ele entregou, ele usou um pouco do dinheiro do caixa, e isso aqui é um dos pontos que a gente tem que ficar de olho para a gente entender um pouco mais porque as cotas do VISC estão caindo. Então, dando uma olhadinha aqui na DRE do fundo, o VISC gerou um resultado de 25 milhões, tirando as despesas, o resultado total foi de 21.500, mas ele distribuiu 28.800. Então, ele tinha um resultado acumulado ali em caixa de basicamente 84 centavos, ele tirou 25 centavos, continuou com 59 centavos em caixa, continuou mantendo aí a distribuição de R$1. Então muita gente estava empolgada com o VISC, porque lá em maio de 2023 ele estava pagando 82 centavos. E aí ele vendeu alguns imóveis no ano passado, que acompanha o fundo aqui já sabe, ele gerou um resultado maior e ele conseguiu segurar esse R$1 por cota aqui até maio de 2024 no último rendimento, e ele também vai segurar esse R$1 agora no pagamento de junho. Mas a gente sabe que esse resultado é um resultado não recorrente. Muita gente não olha para essas coisas quando está comprando fundo imobiliário. Às vezes a pessoa olha lá o dividendo do fundo imobiliário
imobiliário e fala, caramba, tá pagando R$1 por cota. Vai ser sempre assim. E não funciona dessa forma. Quando a gente tem um fundo de papel, o fundo de papel ele paga mais quando a taxa de juros está alta, porque ele tem uma carteira de crédito. Se o crédito está atrelado ali ao CDI ou ao IPCA e a taxa de juros sobe, esse fundo acaba entregando um rendimento maior, mas não significa que é um resultado recorrente. Como também um fundo de tijolo às vezes vende um imóvel. No caso do VISC11 aqui, quem acompanha o fundo sabe. Ano passado ele vendeu algumas participações em imóveis e isso gerou um resultado muito acima da média dele. Ele segurou o rendimento de R$1 ali porque ele tinha dinheiro em caixa. Mas olha só a estimativa do fundo de agora até dezembro de 2024. Ele tem uma expectativa de pagar no máximo R$1, mas no mínimo 80 centavos. Então isso aqui já afasta as pessoas que compraram o VISC só pelo rendimento. Porque se a pessoa fala assim, olha, eu comprei aqui, por exemplo, em outubro, ele vai pagar R$1 até maio, junho de 2024, a hora que ele diminuir esse resultado, eu pego o dinheiro e compro um fundo que está pagando um pouco mais. Isso aqui acontece muito no mercado. Pode ser que ele continue pagando R$1, pode ser que ele não continue. E já que ele gerou um resultado bem menor do que o que ele distribuiu agora em maio, já acende uma lanterna ali na cabeça do investidor que só estava no fundo para pegar o rendimento, que pode ser que ele não continue pagando esse rendimento por muito tempo, tá? Então aqui foram as projeções, pode ser que ele segure essa banda de R$1 até dezembro de 2024, pode ser que dependendo do resultado do fundo, ele diminui aí, possa chegar até 80 centavos. Se isso aqui acontecer, a gente pode ver a cota do VISC caindo ainda mais, porque rendimento de fundo imobiliário é o que segura o cotista no final das contas, sendo bem sincero com você. Uma pequena parte dos investidores estão olhando isso aqui por longo prazo, muita gente está entrando no mercado agora, muita gente está comprando só fundo de papel por causa do dividendo, muita gente ao invés de olhar o fundamento do fundo, olha só o rendimento, quanto ele está pagando ou quanto o fundo pagou já nos últimos 12 meses e não se liga de que o fundo imobiliário ele precisa ser resiliente ao tempo. Não adianta você pegar um fundo aqui que está pagando R$1, R$1,50, depois ele acaba virando aí um HCTR11, um DEVA11, um VSLH11 que pagou muito e agora tá amargando um prejuízo. Então, sendo bem realista com você que é investidor de VINCI, taxa Selic mais alta e fundo diminuindo o rendimento, pode ser que as cotas caiam ainda mais e é aí que pode morar uma grande oportunidade. Falando um pouquinho da rentabilidade do fundo, então o VISC ele vem superando aí praticamente o dobro do IFIX, o fundo tem uma rentabilidade bacana e ele também tem aí um volume de negociação que vem diminuindo, muito por conta das pessoas acabarem comprando mais fundo de papel do que fundo de tijolo aí quando a Selic tá mais alta, mas o número de investidores vem crescendo e tem um pouco mais aí de 350 mil investidores. Eu vi que muitas pessoas estavam comentando e muita gente me perguntou se o problema do VISC era a alavancagem. Eu até vi algumas pessoas comentando e eu vou deixar bem claro aqui com vocês, vou até fazer a conta da alavancagem para você aprender a fazer também, mas vou deixar claro para vocês que o problema não é a alavancagem. Vários fundos da VINCI têm alavancagem, né? Se a gente pega o VIUR, se a gente pega outros fundos aí da própria gestão, o problema é que a VINCI geralmente alavanca muitos fundos. Mas na minha opinião, um fundo desse tamanho aqui, o problema do VISC não é a alavancagem. Vamos pegar aqui e vamos calcular. O fundo tem de despesas, basicamente 600 milhões. E ele tem de patrimônio aqui, 381 bilhão, mais 375,5 milhões de aplicação financeira. E tem esses outros aqui que eles não especificam, que é 70,9. Então, total dá 4,2 bi. Se a gente pegar e dividir aqui, então, a dívida pelo valor do patrimônio, a gente vai chegar aqui a uma alavancagem de 14%. Sinceramente, o problema do VISC não é alavancagem. Essa alavancagem aqui podia estar menor? Podia, mas não é algo que comprometa o fundo, até porque a gente olha aqui e vê que o grosso mesmo dessa dívida fica aqui em 2024 e 2025. Depois ela vai diminuindo, ou seja, ela vai sendo amortizada ao longo do tempo. Então, muita gente falando aí que o problema do VISC é alavancagem, na minha opinião, não é. E a minha opinião é que lá atrás, ano passado, ele vendeu alguns imóveis que, cara, parecia ser algo interessante, ele segurou ali um rendimento de R$1 por cota, mas muitos cotistas não gostaram dessa movimentação. Quem acompanha o fundo aí há mais tempo sabe. Muita gente não gostou das vendas e não está gostando das compras que o fundo está fazendo recentemente. Então isso aí pode ter causado uma troca de fundo aí por boa parte dos investidores. É por isso que as cotas também vêm caindo. A gente vê aqui que o NOI do caixa também subiu, teve um crescimento de 15,8%, isso daí é bom. A taxa de ocupação, a vacância do fundo também permanece ali basicamente dentro da média, né? Tem aqui 93,2% de área ocupada, basicamente aí 7,8% de vacância, então pela quantidade de imóveis que o fundo tem, tá tranquilo. Aqui a distribuição por NOI, então o fundo tem bastante diversificação, né? Tem um pouquinho de concentração aqui no Prudent Shop, mas totalmente normal também pela quantidade de imóveis que o fundo tem. Aqui a diversificação por estado, a maior concentração fica tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E tem também uma administração aqui com a maior parte da Ancar e a outra parte da Argo. E aí a gente pode ver aqui os shoppings que o fundo tem. O VISC, ele tem 29 shoppings distribuídos aí por 15 estados e tem 11 administradoras distintas. Então o fundo ele vai acompanhando participações
em cada um desses shoppings. Alguns shoppings ele tem 100%, 30%, 40% e dependendo aí do imóvel ele tem um pouco mais ou um pouco menos. Vocês podem dar uma olhada aqui em todos os shoppings e aqui um pouquinho da diversificação que o fundo tem por estados. A maior concentração fica no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Você deve ter chegado até aqui e te perguntado, Lucas, eu entendi que não tem um problema tão grave no fundo, o fundo continua tendo cotistas, continua tendo um resultado, continua tendo dinheiro em caixa, o que está acontecendo que o fundo realmente está caindo e se isso é ou não é uma oportunidade? Vamos deixar bem claro para vocês que o impacto não está sendo só no VISC, e sim nos fundos imobiliários de modo geral. Se a gente pegar aqui o VISC, ele está caindo aí no ano 6,96. Se a gente pegar alguns fundos do mesmo segmento, HGBS11, no ano caindo 5,59. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o MAL11, vamos ver quanto que ele está aqui no ano. Olha só, 8,59. Se a gente pegar outro de outro segmento, vamos pegar aqui o BRCA11, caindo 5,96, porque também é um fundo de logística atrelado ao varejo. Se a gente pegar o XPLG11, tem um vídeo dele recente aqui no canal também, caindo 5,71%, e o IFIX também vem caindo aí. Se a gente pegar aqui no ano, ele está em 0,81, mas olha, o pico dele, que foi ali dia 12 de abril, estava em 3.423 pontos. Até agora, ele já caiu 2,42. Então, a média tá caindo. Não é só um fundo A ou um fundo B. Se a gente pegar os fundos de tijolo, eles estão caindo porque quando a gente anuncia que a gente vai ter uma Selic em 2 dígitos, ou pode cair, ou até nem cair em 2024, os fundos imobiliários de tijolo são os mais impactados. Impacta o segmento imobiliário, impacta os investidores, impacta o caixa das empresas e também impacta o consumo que está ligado totalmente com o varejo. Então, fundo de galpão logístico, fundo de shopping, fundo de tijolo são os mais afetados. Segundo ponto, são as taxas do título do Tesouro Direto. Se a gente pegar aqui, olha só, o Tesouro IPCA 2045 pagando IPCA mais 6,22. O 2029, que é um título um pouco mais recente, IPCA mais 6,29. Então, muita gente está deixando de investir em fundos imobiliários de tijolo para comprar NTNB 2045, 2029, porque está pagando muito bem, ou até mesmo comprar fundos de papel que vão continuar pagando um rendimento maior, ou até mesmo deixar ele na renda fixa, cara. Se você sabe que você tem um título da renda fixa aí, pagando 110% de CDI, um pré-fixado em 11%, 12%, ao invés de você comprar fundo imobiliário, você vai pensar 2 vezes e acabar investindo pelo menos uma parte em um título de renda fixa que tem uma receita mais previsível. Outro ponto, se a gente pega as carteiras recomendadas, olha só essa notícia. Adeus VISC11, fundo imobiliário dá lugar ao BCFF11 em carteira recomendada para julho. Então, se você tem um fundo grande, que gestores já estão indicando a troca de um ativo pelo outro, isso por si só já faz o preço cair. Então só de ele indicar e só dele já recomendar a troca de um fundo A por fundo B, já faz o fundo cair de rendimento. Então a gente tem de um lado, o último boletim Focus anunciando aí uma Selic em 10,25% ao ano. Pode ser que a Selic caia um pouco menos, pode ser que a Selic nem caia muito no ano de 2024. A gente vai continuar acompanhando aí, porque esse mês aqui a gente tem reunião do Copom. A gente tem do outro lado do mundo, o Fed mantendo a taxa de juros em 5,25, sem demonstrar que a taxa de juros pode cair lá fora. Se não cair lá fora, não cai aqui, fundo de tijolo continua sofrendo. E o fundo por si só não está gerando um resultado tão surpreendente assim, o que também é normal com uma taxa de juros mais alta e não distribuindo o resultado recorrente que veio por conta das vendas que ele fez no ano passado, anunciou que o rendimento pode cair até o final de 2024. Então nesse momento a gente olha para o VISC e a gente encontra essas várias notícias que impactam diretamente nos fundos. Não é uma coisa somente do VISC, isso está afetando o mercado de modo geral, e é aí que você que é investidor, que pensa no longo prazo, não deve ficar olhando somente para os movimentos de curto prazo, deve olhar para a oportunidade que está aparecendo para você. E aí, para a gente finalizar aqui, fazendo o preço teto do VISC11, uma cota dele está custando R$ 114,27. Você pode vir aqui no Investidor 10 e pegar também o último rendimento que ele pagou nos últimos 12 meses. Ó, ele pagou 10,03, aqui por cota foi R$ 11,54. Então, coloca aqui R$ 11,54. O valor do último título do Tesouro IPCA 2045, mais longo, IPCA mais 6,22. Então, coloca aqui 6,22. E aqui uma taxa de prêmio, vamos colocar aqui do VISC de 2%. Esse cálculo aqui e esse método para você calcular o preço teto, eu já ensinei passo a passo no vídeo que eu vou deixar aqui no final do vídeo. Você pode clicar lá, baixar a planilha, entender exatamente como funciona esse cálculo e pegar a planilha de graça. Mas olha só que interessante. A gente fazendo o cálculo do preço teto do VISC, hoje o preço ideal dele seria de R$ 140,39. Comprando a 114, a gente estaria com uma margem de segurança de mais de 22%. A minha opinião particular nesse momento é que estamos na melhor oportunidade para você comprar fundo
imobiliário de papel barato e travar um dividendo yield aí por 1, 2, 3 anos. Comenta aqui se você é investidor de VISC11 e qual fundo da sua carteira é o fundo que está mais caindo no momento. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!